Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje a igreja celebra um santo muito conhecido, São Lourenço de Huesca, ou São Lourenço Diácono, São Lourenço Mártir, né? Todos os nomes se referem ao mesmo santo. Então, ele nasceu no ano de 225, faleceu no ano de 258. A partir daí a gente percebe que é um santo do princípio da igreja, um santo que viveu o século III. E também um santo que viveu numa época em que a igreja era perseguida, em que a religião cristã católica se reunia às escondidas e assim por diante. Então, primeiro ponto sobre São Lourenço. É o terceiro santo mais importante de Roma, segundo depois de Pedro e Paulo. São Pedro e São Paulo são as colunas, né? Lembremos a festa de São Pedro e São Paulo celebrada no mês de junho. Depois vem São Lourenço. E ele era arquidiácono, ou simplesmente diácono. Viveu somente 33 anos de idade. São Leão Magno, Papa, dizia que ele era um ilustre herói. E como arquidiácono, ou diácono, ele cuidava dos bens da igreja e distribuía esmola aos pobres. Ou seja, ele vivia a essência do diaconato. Não é à toa que ele é um dos grandes modelos para os diáconos permanentes da nossa igreja e também para os diáconos temporários. A gente tem que ver esses dois fatos, né? Trazendo aquilo que nós temos, que não é muita coisa, mas são fatos que iluminam a nossa fé e o testemunho sobre esse santo. Em 257, o imperador da época, Valeriano, decretou a perseguição aos cristãos. E essa perseguição não era somente perseguir, mas também o próprio condenar, o condenar à morte. E quem eram os cristãos naquele tempo? Eram sobretudo os ordenados, bispos, presbíteros, diáconos. E é interessante um fato muito fundamental para aquele tempo. 3 dias antes de Lourenço ser preso e martirizado, o Papa da época, Sisto II, passou pelo martírio. Ou seja, no dia 9 de agosto, Sisto II foi martirizado. Ele foi, aliás, minto, não dia 9, dia 6 de agosto, perdão. E o imperador ameaçou Lourenço, dizendo que dias depois iria tomar os bens da igreja. E o imperador esteve na igreja, no templo, e quando ele pediu a Lourenço os bens da igreja, Lourenço mostrou os pobres, os coxos, os enfermos, os idosos, e Lourenço falou a frase clássica, né? Dizendo que os pobres, aquelas pessoas, eram o maior patrimônio da igreja. Então aquilo ali parecia uma afronta para o imperador, e seguido aquilo ali, o imperador mandou prendê-lo e queimá-lo. É importante nós percebermos um fato interessante. São Lourenço, quase sempre, quando nós o vemos, as imagens dele, nós vemos a imagem dele com a grelha na mão. Por que é a grelha? Porque ele morreu assado numa grelha. E ele teria dito para os seus algozes, certo momento, né? Tem pessoas que dizem, consideram o São Lourenço, né, o padroeiro do humor por conta disso, né? Porque durante o momento que ele estava sendo assado, né, um tempo naquela mesma posição na grelha, ele teria dito para os seus algozes que poderiam virar que aquele lado já estava assado, né? Então, aquilo que pode parecer de um lado ironia, humor, também do outro lado também pode ser fortaleza, pode ser também confiança em Deus, a temperança diante de fatos tão exigentes. E é importante o quê? Que desde o século IV, ou seja, após a sua morte, São Lourenço passou a ser venerado na igreja. Ele tem uma basílica com seu nome em Roma, onde está sepultado o seu corpo, né, os seus restos mortais, uma basílica papal, no mesmo lugar que está sepultado o Papa Pio IX. Papa Pio IX. São Leão Magno dizia também que a caridade, os cravos, aliás, as chamas não puderam vencer a caridade de Cristo, ao se referir a São Lourenço. E é interessante também um fato importante para nós sabermos, né? De 11 a 13 de agosto, o período que precede o período do seu martírio, acontece um fenômeno meteorológico chamado Lágrimas de São Lourenço, que é uma espécie de chuva de meteoros. Então, São Lourenço é este grande santo para cada um de nós. Uma vida breve, viveu, morreu jovem, mas viveu a essência do seu serviço, a essência do seu martírio. Então, para nós hoje concluirmos bem o nosso santo do dia, possamos rezar a oração de São Lourenço,
Ó Deus, o vosso diácono Lourenço, inflamado de amor por vós, brilhou pela fidelidade no vosso serviço e pela glória do martírio. Concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Lourenço, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz, o Senhor nos acompanhe, demos graças a Deus e rezemos pelos nossos diáconos permanentes, pelos diáconos transitórios, por aqueles que servem a igreja no seu primeiro grau. Nós não podemos falar grau inferior, mas é onde tudo começa. Todo padre, antes de ser padre, ele é diácono. Então, o primeiro grau do sacramento da ordem é o diaconato. Tá certo? Um grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês. Permaneçam compartilhando o nosso canal e permaneçam também se inscrevendo, ativando o sininho e nos acompanhando. Um grande abraço.